Legal, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um podcast CV na Prática e aí iniciando com todo o gás esse 2025, né? O ano que vai ter muita inovação e muita tendência para a construção civil. Eu gostaria de agradecer você que está aqui junto conosco, que nos acompanha, você que é a primeira vez. Lembre de a gente ir lá no sininho, clicar, no seguir, compartilhar, multiplicar conhecimento, né? Que esse é um pouco o nosso objetivo. A gente vem aí com vários episódios espalhados pelo país. Vamos lançar um novo episódio aí que a gente está definindo o nome ainda, já dando spoiler aqui, né? Uma coisa mais in loco, uma coisa mais regionalizada, porque esse é um pouco o nosso propósito, transformar o mercado imobiliário também através de informação e através de paixão aí pelo que a gente faz. Hoje, para enriquecer o nosso bate-papo aqui, eu tenho a honra de chamar Guilherme Blumer, cofundador do Credialuga e de outras soluções. Ele vai contar já a história dele. O Credialuga é uma solução inovadora que simplifica toda a parte de acesso de crédito impulsionando o mercado de imóveis, e vamos discutir várias transformações em curso, explorar tecnologias, falar em identificar as melhores oportunidades e o futuro, né, que reserva o nosso setor, ou melhor, o presente que reserva o nosso setor, né? Então, Guilherme, antes de começar o nosso bate-papo, queria que você contasse um pouco da sua história, que a gente estava falando aqui dos bastidores, né? Que você até lá atrás desenvolveu um dos primeiros CRMs do mercado imobiliário. Cara, tá contigo, prazerzão tê-lo conosco no nosso podcast. Fabio, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Primeiramente, parabéns pelo trabalho que o CV vem fazendo. Eu tenho uma carreira, né, de praticamente aí esse ano em outubro vai fazer 20 anos de carreira, sendo que pelo menos 18 anos, 19 anos dentro do mercado imobiliário. Sou publicitário de formação, por um período de tempo eu fui publicitário da Ogilvy, né, uma agência internacional, mas sempre, né, como se fosse um Pareto ali, pelo menos 80% do mercado, da minha carreira eu vivi dentro do mercado imobiliário, boa parte dela com incorporação, com o mercado de lançamentos, então conheço bem a história do CV, participo de consultoria e conselhos de incorporação, onde as empresas, né, utilizam vocês, então estão de parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo. E como você muito bem comentou, eu participei realmente do início ali da construção da relação incorporação, né, mercado imobiliário e CRM. A gente está falando ali de 2008 para 2009, eu era responsável pela área de marketing de uma grande incorporadora, e aí eu tinha o atendimento de uma agência, essa agência chamava Hipnotic, né? E aí houve a visão de que, né, todo mundo que usava algum tipo de atendimento nos corretores online que surgiu ali naquela época, a maioria das empresas usava ferramentas de saque. E aí existiam na época direct talk, atendimento ao vivo, não sei como estão, se ainda estão operando no mercado. E a gente falou, pô, pode haver aí a necessidade de uma ferramenta específica para o mercado imobiliário, e dali surgiu realmente a ideia do Pinobox. Eu era cliente deles, né, como incorporador, e aí eu deixei a incorporadora para ajudar a colocar esse CRM no mercado, provavelmente o primeiro, né, deles específico de mercado imobiliário. Eu acho que abriu frentes para que, né, grandes empresas como vocês, né, surgissem e tomassem uma participação super interessante no mercado. Não, é isso aí, mas imagine como era conscientizar o mercado da importância do CRM, ou ter um CRM, né? Cara, foi muito maluco assim, cara, porque eu me lembro como se fosse ontem, eu entrando na sala da incorporadora, da diretoria geral na época, falando que eu ia deixar a empresa. A gente estava começando a ter uma participação de vendas, né, vindas de leads, de canais digitais, comprando as primeiras palavras do Google ali. Há 2 anos a gente estava fazendo Google AdWords para entender, tatear aquele universo que estava começando a acontecer, convencendo corretores de que não era para ficar no plantão, era para ficar sentado debaixo do ar-condicionado, recebendo e-mails e chats, e esses chats seriam compradores, por intermédio desse CRM. Era uma loucura, a gente convencia primeiro os corretores que a gente chama aqui em São Paulo de calça branca, né? Os mais inocentes primeiro, a gente atacava esses caras primeiro e falava, vem pra cá que aqui vai ser o caminho do negócio. E eu lembro exatamente do dia que eu fui falar, né, com o pessoal, falei, olha, pretendo deixar a empresa para
para ir para uma nova iniciativa, começar um negócio que vai ser uma tendência. E aí as pessoas olhavam para mim na sala e falavam, tá, mas o que você vai fazer? Eu falei, cara, eu vou lançar um CRM. E eu lembro de pessoas olharem para mim e falar, o que é um CRM? Né? E aí, até que hoje, muitas pessoas têm dificuldade de entender a real utilidade de um. E foi assim, a gente brinca, né? A internet era mato naquela época, quanto mais, era tudo mato alto, quanto mais lançar um CRM e convencer houses de vendas de incorporadoras, das quais vocês hoje têm milhares aí de clientes, provavelmente desses mais de 1.000 clientes que vocês têm hoje, eu acredito, eu chutaria aqui que nem 10% deles naquela época deveria ter uma house de vendas. Então, era um exercício de catequização. Com certeza muito mais. Era um exercício de catequização, cara. Você vai precisar ter uma house, você vai precisar ter uma construção de funil de vendas interno, você vai precisar ter velocidade de CLA de atendimento. Cara, era um desafio hércules aí, até hoje, mas eu acredito que a gente passa uns bons perrengues chiques aí para conseguir construir esse mercado. E aí você vê Pinobox, naquele momento você vê não tinha nem nascido, você vê nasceu lá para 2013, 2014. A gente não conhecia o Pinobox, eu conheci mais na frente. Mas é como qualquer solução, ou qualquer, independente de concorrência ou não, como qualquer metodologia, no final, independente de software, tem pessoas que tem que desbravar, né? Então, e não pense que mudou, né, Guilherme? A gente ainda desbrava continuadamente. Antes de ter o CV, a gente sempre teve uma agência também, a Alfama Web, que existe até hoje, há 24 anos. Então, a gente nasceu ali no berço da internet, né, com aquela conexão de escada, aquelas telas, os front-ends ali de site, meu irmão desenvolvia, eu vendia, mas a gente sempre foi entendendo que o mundo, a partir dali, tudo seria digital, né, e hoje não precisa nem dizer, né, eu acho que o quanto o próprio mercado imobiliário potencializou, né, e a gente estava falando aí sobre a pandemia, né, 2000, você vê, desse tempo inteiro que você falou, em 2018, 2019, ainda tinha uma dificuldade cultural de implantar software, né, independente de CRM, né, e a partir de 2020 começa a mudar isso. Mas deixa eu dar um dado para você, Guilherme. Você sabe de 50% dos clientes que a gente pega, 50, 60, 40% já tem outros CRMs ou outras ferramentas que vêm para o CV, tem uma migração muito forte, mas 50, 60 não tem nada. Até hoje. 50% não tem nada. Cara. Aí vocês não tem nada como? Aí tem cenários que o cara tá montando o seu negócio, então tá querendo começar estruturado. E muitos é planilha de Excel, muitos é e-mail, muitos e não tem como controlar, né? Então, por incrível que pareça. Então, e o mercado é muito pujante, né? O Brasil cresceu muito, né? A quantidade de corporações, né? Se tem 10 a 15 mil incorporadoras ali, a gente vê que o mercado é muito pujante e a necessidade de tecnologia cada vez mais é questão de não mortalidade, né? Então não mudou muito, mas evoluiu muito, né? Então, mas tem isso, é quase 50%. Mas, cara, então, Guilherme, e aí detalhe, Fábio, tem um detalhe legal dessa informação que eu não conhecia, mas que, ouvindo você falar, ele faz todo sentido. Cada vez mais, por exemplo, nós aqui na época, lá atrás de Pinobox, né, no passado, a gente começou, obviamente, em São Paulo, onde, né, as incorporadoras tinham uma estruturação maior, boa parte delas já tinha feito IPO na Bolsa de Valores, mas hoje, e até, né, depois a gente vai falar um pouco sobre o meu momento atual e a fundação da Crédito Aluga, a gente viaja muito o Brasil, conhece hoje empresas do Brasil inteiro, e a gente vê a necessidade de uma construção de especialização dessas incorporadoras. A gente vê incorporadoras regionais, mercados regionais extremamente abundantes, de um profissionalismo que na minha época lá atrás não existia, né? A gente olhava o eixo Rio-São Paulo meio que dominava esse cenário de quem você teria como cliente. Hoje você vai para o Nordeste, você vê incorporadoras sensacionais. Você vai para Santa Catarina, Goiânia é um negócio assim a ser estudado, Mato Grosso cresce a palmas, eu tive em Palmas ano passado, absurdo que cresce aquele lugar. Então a gente vê um Brasil, o norte do Paraná, Londrina, Maringá, a zona do agro ali. Cara, é surreal o crescimento do Brasil e realmente você começa a ter um espaço de crescimento que a gente poderia olhar e falar assim, pô, não tem ainda um crescimento tão interessante para
para CRMs. Pô, tem um crescimento gigantesco, maravilhoso que vocês estão tendo de clientes que mais da metade não tinham utilização de nenhum até hoje. É isso. Não, e você, eu acho que cria uma conexão, é um oceano azul, mas cria uma conexão assim, parece, não tem tecnologia, então não é profissional. Não, não é isso. Eles são muito profissionais, crescem muito forte, e essas incorporadoras regionais. E quando ele vê que a eficiência da tecnologia, independente de CRM, eu falando RP, CRM, gestão, entende que a operação fica mais da mão, né, no bom sentido, né? E o mercado está muito pujante, né? Então, só ano passado, de fato, Minha Casa Minha Vida ali foi potencializado 45% de crescimento. Nunca se financiou tanto no país como ano passado, né? Então, é um oceano azul de oportunidades, porque o mercado tem um déficit habitacional muito forte e agora é uma questão de não mortalidade e ter tecnologia, né? E quando você pega uma reforma tributária que vai vir, o controle necessário de entrada e saída vai ser muito maior do que era. Então você não tem como fazer isso em planilha e ainda em nota fiscal e lead pegando pro telefone. E a questão cultural, né? Quem tá falando um pouco assim, o corretor é a dificuldade do corretor utilizar. Essa dificuldade nós temos aqui. Mas o que a gente sempre fala? O corretor que mais utiliza, mais disciplinado, é o que mais vende e o que traz mais resultado. Então, no final do dia. Porque o CRM não é para obrigar nada, é para lembrar, ajudar, né, a potencializar uma venda, né? Mas, cara, e aí me conte depois, você falou um pouco disso, você fundou, depois você é conselheiro de algumas incorporadoras, e aí veio a ideia de fundar um negócio, né, de crédito voltado para o mercado que você conhece muito, o Crédito Aluga. Conte um pouquinho essa ideia aí e esse insight. Legal. Foi assim, eu, né, fui lá atrás do Equinobox, eu fui gestor do Zap, eu passei um período de tempo como CMO, né, o Chief Marketing do grupo da holding da Brasil Brokers no Brasil inteiro, na holding que controlava todas as imobiliárias do grupo. E dentro desse cenário, pela primeira vez ali na minha carreira, eu comecei a trabalhar não só com o mercado de lançamentos, e aí pode ser lançamentos imobiliários e loteamentos, que a gente transacionava, mas o mercado também de usados, né, que a gente chama aqui de São Paulo de secundário. Sim. E o mercado de locação. Então a gente tinha algumas boas operações que trabalhavam no mercado de locação. Eu sempre fui um fã do mercado de locação, apesar de até então nunca ter trabalhado com ele, porque é um mercado flat, é uma coisa que caminha de uma forma que vive situações financeiras, fiscais brasileiras de uma forma um pouquinho mais, de certa forma, saudável, né? A locação ela nunca vai deixar de existir, gerações mais novas vão locando. É um mercado onde um input de tecnologia, veja aí o que aconteceu, por exemplo, com o nascimento de O Quinto Andar, muitas vezes é mais simples de ser imputado. E aí eu tinha sido cliente de, né, modalidades, de garantias, né, que estavam no mercado. Conheci o meu sócio e cofundador, o Daniel. O Daniel tem uma história muito bacana, ele é filho do fundador da Casa Mineira, que foi aí a maior, né, imobiliária do Brasil durante um bom período de tempo. E a gente olhou algumas dores do que a gente via sendo feito pelas empresas que, né, estavam atendendo o mercado, melhorias que a gente poderia vir a fazer, de um mercado que tem uma dor muito latente, né, Fábio? Tipo, hoje, para vocês terem uma ideia, 70% da alocação de imóveis do Brasil ainda é feito com o fiador pessoa física. E eu brinco que o fiador é aquele favor que você não quer pedir para alguém que não quer fazer. É um negócio extremamente neandertal, desagradável. E a pessoa tem um processo da esteira de locação muito lento, porque você tem que mostrar a sua declaração, você tem que comprovar que você tem um imóvel na cidade. Enfim, muitas vezes essa leitura demora 2, 3 dias. E hoje, com uma garantia profissional, uma garantia locatícia, né, uma fiança onerosa, as pessoas conseguem 10 minutos. Assinar um contrato com a gente em 10 minutos. E a garantia é feita. Mas tem um ponto que você falou ali, não é só o tempo. É você envolver pessoas ou familiares, né, para ser fiador e as exigências de determinados estados. Eu me lembro muito em São Paulo, quando a gente foi morar lá, a gente tem um escritório, tal, apartamento, a gente tinha que pedir favor a um tio que tinha um imóvel em São Paulo, uma coisa um pouco fora da realidade. Cara, como é que eu vou me fincar no lugar e tem que ter alguém do lugar, né? Então, tem alguns estados que são mais flexíveis, né? Mas São Paulo tem essa dificuldade, você vê, isso tudo seria resolvido em 10 minutos, né? Exatamente, exatamente. Mas não existia, né? É uma coisa nova, né?
A fiança onerosa, né, nasceu primeiro ali com as seguradoras, o seguro-fiança. O seguro-fiança e a garantia locatícia, a fiança onerosa, tem particularidades, né, são diferentes. O seguro, ele é regulado pela SUSEP, ele obrigatoriamente tem a presença ali de um corretor de seguros, né, no envolvimento do processo. A fiança onerosa, né, na modalidade nossa, ela não tem a regulação da SUSEP, ela é obviamente permitida pela lei do inquilinato, e a gente tem alguns diferenciais aí entre eles. Por exemplo, a possibilidade de uma exoneração, né, e essa exoneração faz com que o contrato, não sendo, né, pago, ele estando inadimplente, você se exonerando, por exemplo, desse contrato, judicialmente, com uma liminar, você consegue processos de retirada desse inquilino inadimplente mais rápido. Então, são algumas melhorias dentro do processo que a gente foi inserindo na realidade do mercado imobiliário de locação brasileiro. Recentemente, a gente lançou um outro produto, que é um fundo, né, de cessão de cotas imobiliárias. Era algo que existia na lei do inquilinato desde 2005, que ninguém tinha tirado do papel. E esse fundo, ele consegue, de certa forma, competir de uma forma extremamente interessante com cheque calção, com o título de capitalização, né? Hoje o título de capitalização, o Fábio, deve estar ali na casa de 5 milhões no Brasil, sendo, né, geridos ali em títulos de capitalização com rendimento de TR. Taxa referencial que é nada. 3, 4% ao ano. Então, se você tira esse valor que você colocou lá antes do período de aniversário, você tem ali um pênalti de 14%, 18% desse valor. E dentro do fundo de cessão de cotas imobiliárias, a gente constrói, né, uma relação, né, de um fundo atrelado à CVM, aonde o proprietário e a imobiliária, né, fazem um acordo com esse inquilino de quantos múltiplos do aluguel ele vai investir nesse fundo como garantia sobre aquele aluguel. Então pode ser 5, 6 vezes, na maioria ali entre 6 e 10 vezes pelo menos. Esse fundo imobiliário, ele aplica esse dinheiro em títulos, né, aí CDI e tudo mais, e a gente consegue aí ter uma rentabilidade hoje um pouco mais interessante até do que a própria poupança. Então, assim, a gente consegue fazer uma garantia onde a pessoa, de certa forma, ganhe dinheiro com ela. Então, no final, você disponibiliza o seu público-alvo, nesse caso, é a imobiliária. Você tanto disponibiliza para facilitar a locação, como também você disponibiliza o fundo que ele tem condição de ganhar a rentabilidade dele. Exatamente. A gente tem a modalidade, né, da fiança onerosa, onde um percentual do aluguel é pago por esse inquilino para que a gente seja, né, o garantidor dele. Sim. Então, isso varia ali entre 10% a 11,5%, 12% ao mês do valor do aluguel, né? E aí, essa é a modalidade da garantia locatícia. E a gente tem o fundo também de cessão de cotas imobiliárias. E aí são algumas diferenças, né? O que a gente repara muito a gente consegue construir dentro da Crédito Aluga uma fintech de soluções financeiras para o aluguel. Então, se a pessoa tem um imóvel comercial, por exemplo, ou uma laje, para você ter uma ideia, no fundo da Crédito Aluga, a gente fez aluguel de igreja, a gente fez aluguel de escolas, aonde o fundo se torna um pouco mais interessante. Ou, por exemplo, casas de condomínios de alto padrão, todas imobiliadas, aí a pessoa prefere muitas vezes pegar um múltiplo desse aluguel e fazer esse investimento no fundo. Aluguéis menores, muitas vezes a pessoa não tem esse montante reservado, né? Vou pegar um exemplo de um aluguel, sei lá, R$4.000, R$3.000. Não é todo mundo hoje no Brasil que tem 30, R$35.000 para fazer um investimento como fundo. E aí esses aluguéis menores, R$1.600, R$1.800, é a média do aluguel brasileiro. Essa pessoa prefere pagar R$160, R$170 a mais para que ele tenha um garantidor, como a Crédito Aluga, no lugar do fiador. Você vê, no final tem uma tecnologia envolvida que você está fintetizando aí, né? Porque o processo tem que ser simples, tecnológico. Eu queria que você levasse mais para essa tecnologia. Você já nasceu a Crédito Aluga como uma empresa tech, né? A gente já nasceu como uma empresa tech, onde não só do ponto de vista de agilidade da evolução da aprovação, hoje, para você ter uma ideia, em questões de 6 segundos, a gente analisa 118 dados de uma pessoa, desde o limite que ela vai comprovando de cartão de crédito, renda presumida, se ela já foi despejada alguma vez na vida, enfim, a gente tem N informações que a gente avalia dessa pessoa em questão de 5, 6 segundos, para dar uma afirmação se a gente vai aprovar ou reprovar essa pessoa. A gente, do ponto de vista
de controle antifraudes, nós fomos pioneiros em praticamente todas as tecnologias que a gente tem hoje no mercado para garantir. Então, a biometria facial, com a validação de vida, a tokenização de e-mail e SMS, automaticamente pós a biometria facial, a gente pede para que essa pessoa leia um QR Code, faça um depósito de um Pix de 1 centavo para comprovar que aquele CPF da conta é dele mesmo. Então, desde o nascimento, tecnologia, né, e a evolução da agilidade do processo de locação de imóveis foi o pilar principal para que a gente ganhasse escala. Hoje tivesse 700 imobiliárias ao nosso lado em 2 anos, em 23 estados e mais de 300 cidades do Brasil, realmente buscando essa transformação digital para evoluir, empoderar as imobiliárias desse Brasil, assim como vocês empoderam incorporadores e loteadores para crescer no mercado regional deles. Rodrigo entrou com vocês na sociedade, foi isso? Rodrigo da Cupola? Exatamente, o Rodrigo é a Cúpula Parceirão. Como um todo, é parte sócia da Crejaluga. A ideia, até para comentar um pouco de como foi isso, a ideia de trazer a Cúpula para dentro do negócio. Quando eu e o Daniel fundamos a Crejaluga, a modalidade de garantia, ela já existia, de certa forma, né? Existiam outras iniciativas trabalhando dentro do mercado, mas a gente olhava algumas situações onde a gente poderia ser mais efetivo, com uma realidade muito mais próxima do dono da imobiliária, com uma cabeça de parceiro entendendo melhor a realidade desse dono de imobiliária, porque nós fomos eles ontem. Tanto eu, como Brasil Brokers, como Daniel, como Casa Mineira, a gente foi eles ontem. E para que você construa, né, uma narrativa, uma ideia do que é melhor para o dono da imobiliária, melhor para a comunidade imobiliária, muitas vezes é interessante você ter mídia e muitas vezes é interessante você ter catequização do ponto de vista de educação. Sim. E aí, lá atrás, a gente convidou o Rodrigo Werneck a ter uma opção de sociedade futura, caso ele visse que entendesse que a gente tivesse chegado aonde a gente almejou chegar, e ele nos ajudou, né, com mídia, ele nos ajudou dentro dos eventos a catequizar esse mercado para o caminho que a gente considera o mais interessante. Essa opção de participação ele efetivou ano passado, então eles, né? Então realmente a Cúpula faz parte como um braço parceiro de educação da Crejaluga. Eles têm um papel relevante, como você falou, da educação aí para trazer do mercado. Aquele ranking que ele cria ali dos influenciadores, bem bacana também. É bem legal, né? Agradeço a ele lá. Eu estou escolhendo entre os 20 lá de inovação. E é um belo trabalho de educação, né, para o mercado imobiliário, que eu acho que tanto podcast desse, como qualquer conteúdo que a gente se esforça, né, diuturnamente, porque a gente que está tocando o nosso negócio dia a dia, tem que fazer crescer, tem que trazer inovação, mas eu faço questão de ir para o estúdio porque eu aprendo também muito, eu aprendo com as histórias e a gente leva um pouco de conhecimento desse mercado imobiliário que a gente... Cara, saindo um pouco do Crejaluga, indo para o mercado imobiliário, que eu sei que você é conselheiro e você falou da EBM e outras incorporadoras, quais são as perspectivas para 2025? Olhando assim, né, o mercado imobiliário de 20 anos para trás, do qual eu posso dizer que eu conheço razoavelmente bem, a gente vê ciclos, né? Principalmente no mercado de incorporação, a gente vê ciclos que tem a ver, obviamente, com momentos políticos, momentos de alta de taxa, né? De juros, de Selic, vai ter o Copom aí, provavelmente aumente pelo menos mais 0,5% aí, né, nesse começo de ano. A gente tem uma expectativa de uma Selic alta. Como a gente bem colocou, né? Você falou no mercado de Minha Casa Minha Vida cresceu 45%, né? Ano passado. É um mercado que controla boa parte, se não fosse 75% para mais, do déficit habitacional brasileiro. Eu acho que, olhando esse cenário do mercado popular, a gente provavelmente tem ainda um mercado bem forte, tem que entender financiamento com caixa, qual é o tamanho desse apetite, se tem, né, capacidade de fazer o financiamento do apetite que os incorporadores têm para lançar, muitas vezes, né? Entender essa linha tênue do que é o apetite do que o incorporador quer pôr na rua e o que, né, a Caixa Econômica Federal quer ajudar a financiar isso. A gente tem esse montante de fato. Olhando o mercado de alto padrão e altíssimo padrão, do qual aqui em São Paulo eu convivo com boa parte das incorporadoras, vai explodir, vai continuar muito forte. E aí olhando, né,
muitas vezes quando a gente vê o aumento de uma taxa de juros básica no Brasil e muitas vezes esse cara do alto padrão faz muito dinheiro, né? Com esse aumento, a renda fixa no Brasil para o cara que já é lastreado bem, faz uma vida da forma fácil, né? Para essa galera. Então acho que o mercado de altíssimo padrão vai viver momentos, eu vejo aqui incorporadores, principalmente em São Paulo, Belo Horizonte, onde a gente tem escritórios também daqueles de aluga, eles estão muito animados. Vejo incorporadores aqui querendo lançar 6, 7, 8 lançamentos nesse ano de alto padrão. Então tem realmente apetite. Vejo um 2025 muito bom. O mercado de médio padrão é onde eu vejo que aí a gente vai ter um ano desafiador. Quando a gente vê situações como essa, eu acho que o Brasil cria dois extremos muito claros, né? Um governo ajudando muito essa parte econômica, né, da baixa renda. Um cara que tem uma grana vai ter mais. E o meio do caminho, aí, o médio padrão, historicamente, é o que mais sofre. E aí, temos que olhar quais lançamentos vão conseguir ter um VSO, uma habilidade sobre oferta interessante. E aí tem a ver com precificação, tem a ver com a compra do terreno lá atrás, com a TIR, taxa interna de retorno que eles estão buscando. Enfim, tem N contas para serem feitas. Acho desafiador só mais no médio padrão. A nossa leitura é exatamente igual, a gente conversa com o incorporador aí diariamente, até ali no ENIC, no Encontro Nacional de Construção Civil da CEBIC, ali em Brasília, em outubro, novembro, o próprio presidente estava lá da República, Lula, e ele foi muito claro em dizer, cara, em 2025 nunca se financiou tanto, em 2024 e 2025 eu não vou deixar faltar dinheiro, como você falou, para o popular. Eu acredito plenamente nisso, até porque o déficit habitacional é muito alto, né? Perfeito. Tem essa necessidade. O alto padrão, como você falou, e você vê que o alto padrão é interessante, né? Porque o altíssimo padrão, mesmo a taxa Selic sendo muito alta, ele ganhando muita grana, mas eles aproveitam e investem em imóvel, né? Você vê a importância e a valorização de ter terra, né? Não tem jeito de ter imóvel, né? De ter, porque eles podiam parar um pouquinho, né? Mas quem sente mesmo é a classe econômica, a classe média, como você falou, média não tem jeito. Com a taxa Selic, isso, financiamento, né, aumenta substancialmente. Né, isso pode impactar diretamente, mas esse ciclo e as incorporadoras, muitas delas, né, eu acho que você acompanha também aí, elas são multiprodutos, né? Então você tem incorporadora que vai para loteamento, que ali principalmente no período pandêmico, os loteamentos explodiram, né? Que é a valorização ali de morar num lote. Então elas conseguem se adaptar, entender os cenários com profissionalismo e com visão, né? E aí, pegando nessa linha, a gente fala muito de tomada de decisão, né, aqui em cima de feeling, mas muitas vezes a cultura de dados do mercado imobiliário ainda deixa a desejar, pelo sucesso até que muitas incorporadoras fazem. Cara, aquele terreno é legal, vou comprar, eu vi que aqui cola, porque eu acho que muito achismo. E porque, de fato, muitos dados do mercado imobiliário não são fáceis, né, de achar. E aí a gente vem com a tese nossa muito forte, tem 2 anos, em analisar os dados da gente para gerar informação. Só para dar um dado para vocês, CV ano passado, através do CV, passou mais de 80 bilhões de VGV, né? Então é um volume gigantesco. E aí a gente lançou no final do ano passado o IDI, que é o Índice de Demanda Imobiliária, que aí cruza vários indicadores, né, de economia, de IBGE, de censo ali, aí a gente vê a oferta e a procura de terceiros e também, né, a busca do setor, isso focado no setor primário, tá? E a gente quer trabalhar muito, né, em cima disso, ajudar a trazer insights e informações para o mercado imobiliário. Você sente essa carência aí como Cred Aluga, mas também como uma visão de conselheiro ali, de incorporação, de estudar mais sobre dados, sobre informação? Absurdamente, Fábio, absurdamente. Uma coisa que eu acho que é importante que você mencionou aqui, acho que incorporadoras que têm essa capacidade de horizontalidade de produtos, elas caminham por momentos fáceis e turbulentos com uma, não vou dizer tranquilidade, mas menos complexidade que aquelas que focam ali especificamente, por exemplo, no médio padrão. Nesse ano provavelmente vai ter um ano um pouco mais turbulento. O que eu vejo assim, e historicamente ciclos mostram, mas a capacidade de vocês, por exemplo, com 80 bilhões de VGV sendo transacionados dentro da plataforma, conseguem criar de tendências somado a tomadas de risco que você pode vir a tomar ou não. Vou dar um exemplo claro desse cenário. O ciclo
imobiliário brasileiro ele é muito extenso. Então, desde você adquirir um terreno, até você incorporar, até você ter registro de incorporação, lançar esse produto, colocar à venda, faz 5 anos pelo menos, até você entregar esse produto, 8 anos. 8 anos, se a gente olhar aqui 2017 para trás, esse mundo aqui virou de ponta cabeça. Teve pandemia, teve o que a gente está fazendo agora aqui de fazer esse podcast, então provavelmente seria diferente. Culturalmente a gente mudou bastante essa realidade. Se a gente olhar e aí buscar, não muito longe, 2015, 2016, o que a gente viu no mercado imobiliário brasileiro, e obviamente mudou-se muita coisa, mas ainda há possibilidades de que algo desse tipo aconteça. Eu vou dar um exemplo que você vai querer lançar um empreendimento de médio padrão em determinada região. A gente teve um boom de entregas de imóveis, por exemplo, aqui na cidade de São Paulo. Muitos desses lançamentos, 21, 22, vão começar a ser entregues agora em 25. Aquela pessoa que achou que ia financiar a tal taxa, vai financiar numa taxa de juros completamente diferente. Totalmente. Em 2015 e 2016 houve uma explosão de distratos, obviamente com regras diferentes das que tem hoje. Mas os distratos ainda existem. Eles estão acontecendo. Há uma necessidade, muitas vezes, de análise de que boa parte desse estoque pronto vai voltar para a mão dos incorporadores. Boa parte desses incorporadores vão precisar revender esses imóveis e provavelmente com uma velocidade interessante, rápida. Então, assim, o cara que está com grana hoje na mão pode ver aí uma oportunidade. Muitas vezes, esse estoque devolvido, esse estoque que sobrou mais o devolvido, se torna um concorrente muito claro do seu próprio lançamento naquela região. Então, assim, o passado volta a ser presente, quando é um competidor muito claro do que você quer lançar, e se você não tiver esta leitura, você pode colocar um lançamento imobiliário no mercado hoje com um VSO muito abaixo do que você quer, muito abaixo do esperado, por uma falta de leitura de dados. Então, assim, o IDI de vocês é uma ferramenta surreal, de ajuda a esse incorporador de falar qual é o timing correto versus todo esse ecossistema no qual eu vivo, que pode ser interessante ou não lançar um produto. Muitas vezes, segurar pode ser importante, porque o incorporador que tem esse estoque pronto, destratado, pode querer empurrar isso no mercado com uma precificação pouco interessante versus o que você precisa lançar. Sua conta provavelmente é diferente da que ele teve 3, 4 anos atrás. Então, assim, a gente tem um mercado desafiador e sem dados as pessoas vão se dar mal. As tomadas de decisões são mais difíceis, né? E, cara, e pegando essa mesma linha, agora puxando um pouco para as tendências, voltado mais para a construção civil, utilizando a tecnologia e o IA, inteligência artificial, A gente, ano passado, a gente já falou muito sobre isso, mas não tem como não falar, A gente estava acompanhando aí a CES aí de Las Vegas, eu tive no Web Summit em Lisboa ano passado. Cara, a robotização, a inteligência artificial ainda não é na prática no nosso dia a dia, mas as big techs, as soluções, aqui no CV a gente lançou o CV Magic, que são iniciativas de inteligência artificial aplicada. O que é que você está visualizando? No Crédito Aluga, com certeza você deve começar ou deve já ter alguma coisa. O que é que você visualiza para o mercado imobiliário e para o seu negócio se você está utilizando? Legal. Vou começar até com a gente aqui do ponto de vista de locação e garantia e passar para a incorporação. A gente vê benefícios da esteira da inteligência artificial dentro do nosso processo, desde de análise de possibilidade de escala de atendimento, seja para comercial, e aí eu vou falar isso no mercado de incorporação também, mas cobrança, ajudar no período de inadimplência, a inteligência artificial entrar dentro desse processo, leitura de contratos, a gente consegue ter velocidade desse processo para que não haja erros humanos, contratos, tem N situações dentro da nossa esteira da jornada da Crédito Aluga, onde a gente consegue hoje e já começa a embutir inteligência artificial. Olhando do ponto de vista de incorporação e construção civil, na construção civil existem possibilidades interessantes para leitura de complemento de obra, enfim, tem N coisas que você consegue ter uma evolução super interessante. Do ponto de vista do comercial, a gente consegue ver evoluções muito grandes. Eu, lá atrás, devo ter sido um dos primeiros
players executivos do Brasil a criar departamentos de MQL, né, do Market Qualified ali, do pré-atendimento do corretor de imóveis que fazia o agendamento da visita. E no raio de tempo muito pequeno, esse MQL se tornou um bot, se tornou uma inteligência artificial. Muitas vezes o corretor pensa, pô, mas isso aqui vai tirar boa parte do meu processo? Não, na verdade, isso aí vai te dar escalas absurdas. Vai te empoderar de uma forma surreal. Isso aí. Do ponto de vista de marketing e vendas, a utilização de inteligência artificial para qualificação de leads vai ser fundamental. Olhando do ponto de vista de novo, análise de crédito, né, para financiamento, há utilizações possíveis, né, de parcerias com a gente, ou com N outras empresas, para que a gente introduza troca de dados para a qualificação dessas pessoas. Cobrança, eu acho que cobrança, os incorporadores e loteadores do Brasil é uma área específica onde eu acho que eles ainda têm pontos de crescimento, tipo, gigantes para serem feitos, surreais, né? Eu acho que a parte de cobrança de incorporação ainda é um pouco bem abaixo, que a gente vê, por exemplo, numa imobiliária de vendas secundária ou imobiliárias de grande locação. Os processos de cobrança são mais efetivos. Eu acho que tem input de inteligência artificial a torto direito para ser feita aí. Eu vejo que, assim, tem um detalhe que eu acho que é importante, Fabio, que a inteligência artificial vai fazer parte do nosso dia a dia, quer a gente queira ou não, vai potencializar muita coisa, mas uma coisa que eu acho que eu queria deixar como visão aqui existe muito hype, sabe? Existe muita fumaça jogada em muitos temas. E o mercado imobiliário brasileiro, cara, como um todo, ele vive muitas vezes de FOMO. Né? FOMO é aquela sigla do Fear of Missing Out, né? Eu tenho medo de ficar de fora de alguma coisa. Isso. Existem empresas que escalaram no mercado imobiliário sobre uma perspectiva de FOMO. Eu uso tal ferramenta. Por quê? A pessoa nem sabe que ela usa. Ela usa porque o competidor falou que usa. Assim, saiba bem mapear os processos e aonde a inteligência artificial vai te dar escala de fato antes que você se perca nesse cenário. Sabe, e existe uma chance muito grande das pessoas se perderem, jogarem a ideia de que a inteligência artificial não vai ajudar a gente como vai, porque eles não têm a leitura exata do processo. Primeiro, elas querem imputar. Eu acho que tem um pouco disso, mas nesses exemplos que eu dei, com certeza a gente vai ver muita gente usando e usando bem feito. Não, eu sou a favor, como você falou, cara, a gente não pode ser um hype, modismo, realmente tem muita fumaça, só que é uma coisa que de fato veio para ficar e vai transformar o mercado. Então, eu gosto muito de falar das empresas ambidestras ali, né? Você tem que continuar crescendo a sua operação, da estrutura que você tem, melhorando processos, fazendo feijão com arroz, com a tecnologia, de forma mais eficiente, continuadamente, mas não pode deixar um cantinho ali de começar a focar na inovação. Né? Então, nem o 8 nem o 80, né? Porque ela ajudará e já ajuda muito o seu dia a dia, né? Mas que também não seja estressante para daqui a pouco, vou descartar esse negócio de IA, não funciona. Não é isso. Né? O IA não é um fim, o IA é um meio, né? É um meio. E vão surgir muitas assistentes, né? O que a gente fala muito é o surgimento de assistentes virtuais, né? Humanizados. Não acabará corretor, como você falou. Cara, tudo que for intermediador operacional vai acabar. Né? Agora, tudo aquilo que o cara usa o senso crítico, usa a capacidade intelectual, né? Usa a capacidade cognitiva e a capacidade de relacionamento, que esse nunca vai deixar de existir. O corretor vai vender para pessoas, cara. Então, o robô nunca vai fazer isso, né? Mas, cara, como você falou, MQL, SQL, agendamento, alimentação de CRM. Aquela velha luta nossa de alimentar o CRM, corretor fazer. Cara, a gente já tem IAs aplicadas ao nosso produto, né? Ferramentas parceiras. Eu vou dar um exemplo do iPin, que é uma empresa sergipana. Cara, ela lembra o corretor para tudo no WhatsApp. Olá, Guilherme, tudo bem? Agora você tem uma reunião 8 horas da manhã. Teve a reunião? É de João, viu? Aí você manda o áudio. Teve a reunião, foi bacana, tá? Ela já pega o áudio, já salva no CRM, já transcreve e já lembra. Ó, só o próximo passo agora é mandar a proposta, viu? Então, cara, tem coisa melhor ter um assistente virtual à sua disposição, isso na prática já funcionando, né? Então eu acredito muito nisso, em aumentar a produtividade e fazer com que a gente se torne mais humanos,
Não que a gente se torne robô, né? Exato. Deixe os robôs serem robôs e a gente se torne mais humano. Mas é um tema que é legal. Agora, na prática, assim, cara, na obra, o que é que você viu de forma diferente? A gente está cada vez mais buscando e tentando trazer exemplos práticos aqui no dia a dia da inteligência artificial. Bom, Guilherme, cara, que papo legal, né? Se deixar aqui o tempo já acabou, já levantaram, mas eu acho que essas histórias, esses exemplos aí que você contou são fundamentais aqui para a gente levar um pouco de informação para o mercado imobiliário. Queria que você pudesse, né, deixar um recado, né, para os incorporadores, para essas pessoas que querem te procurar, quem tem interesse também de conhecer mais o Crédito Aluga, e também deixar à disposição aí, falar um pouco uma mensagem para 2025. Legal. Fábio, de novo, cara, obrigado pelo convite. Foi um prazer estar aqui com vocês batendo esse papo. Se a gente puder, né, deixar a gente horas discutindo aqui mercado imobiliário. Como eu comentei, 20 anos de mercado praticamente, sou apaixonado por esse mercado, né, não pretendo jamais deixar de estar nele. Então gosto demais de discutir todos os assuntos, procuro ser um cara que entende um pouquinho, né, de todos os campos. Começando aqui por Crédito Aluga, né? Quem tiver interesse de conhecer mais sobre a fintech Crédito Aluga, entre em contato, pode ser comigo no Instagram, enfim, eu respondo super rápido no LinkedIn, no site da Crédito Aluga, nas redes sociais da Crédito Aluga. Vai ser um prazer apresentar para vocês a fintech de garantia que mais cresce no Brasil, com certeza, hoje somos nós. Nas redes sociais também, quem quiser falar comigo sobre dúvidas, discussões de marketing, eu sou super aberto a diálogos. Quem quiser marcar um Meets no Google comigo aqui, me mandem lá um DM no Instagram que a gente bate um papo. E recado, acho que para o mercado imobiliário brasileiro como um todo, eu né, hoje sou, né, cofundador e sócio de uma fintech de garantia, mas o meu berço sempre foi marketing, sempre foi, né, vendas, mas principalmente olhando do ponto de vista de marketing. Sejam muito analíticos das informações que vocês têm hoje, utilizem, né, as informações que estão imputadas dentro do CV, por exemplo, do IDI que vocês estão muito bem criando, como você comentou, sejam muito analíticos. O feeling ele existe, ele é uma arte, o feeling, mas ele começa a ter mais dificuldades de ser assertivo muitas vezes com a quantidade de informação que você consegue absorver. Suas decisões são muito mais sábias. E tem um detalhe que eu acho que é fundamental para todos os incorporadores, dentro da medida do possível, se diferencie. Sabe, seja claramente diferenciado de seus competidores, mostre claramente seus atributos, seus diferenciais competitivos, tenha um certo nível de divergência. A comoditização vai diminuir margem de contribuição. Isso é fato, não tem como ser diferente disso. E entenda, acho que é um recado super interessante, assim, até para a galera do mercado popular. Entenda muito bem qual é a real dor do seu cliente. Muitas vezes eu vejo no mercado popular as pessoas imputando muitas vezes produto. E produto muitas vezes para esse cara acaba sendo uma commodity. Qual é a dor clara desse cara? É acesso a crédito. É dificuldade de aprovação, é comprovação de renda. A dor desse indivíduo, muitas vezes, ela é diferente. Uma vez, Fábio, é um exemplo legal disso. Uma vez eu estava num evento com grandes incorporadores do mercado popular, de capital aberto, na Bolsa, e eu perguntei para um deles, qual é o seu grande concorrente? E ele me respondeu uma outra incorporadora que estava lá. E eu disse para ele, eu discordo da sua visão. A sua grande concorrente é a Luiza Trajano, é o Magazine Luiza, é a Honda que o cara está comprando, para ser um iFood, um entregador do iFood, é o carro que o cara está comprando para ser Uber. A comprovação de renda desse indivíduo está sendo impactada por outro adversário que você não está visualizando. Então, assim, tenha uma leitura mais ampla de que é a dor do seu cliente, senão você vai ficar vendendo tijolo, e tijolo é uma commodity. Então, esse é o maior recado que eu posso dar, principalmente aqui no exemplo que eu dei rápido do Minha Casa Minha Vida, para você saber sanar muito claro a dor e ter uma diferenciação competitiva. É mais do que tijolo esse negócio aqui. Desejo para todo mundo aí um baita ano de crescimento. E, de novo, foi um prazer estar aqui com você.
E você vê, essa importância de ter uma visão ampla mesmo, né? Aí eu cruzo um pouco, conecto com a questão de dados. Cara, se você tivesse a taxa de conversão clara ali das pastas que não são aprovadas de renda, muitas vezes está vindo MQL, está tendo SQL, não está convertendo, você acha que está vendendo não na velocidade que você quer, mas porque não está aprovando o crédito, que a concorrência é justamente a linha branca, né? O cara está comprando geladeira, TV e não está tendo sobra para fazer isso. E o que a gente, nesse movimento, você falou que estou vendo muito forte, são os estados, né, ajudando o subsídio do pró-soluto. Né? Então, vários estados ajudando isso para justamente aquele fator entrada ali não ser um fator impeditivo. Isso é legal. Então, fora o governo federal ter o projeto de iniciativa ali, os estados, vem muitos estados fazendo isso. Aqui em Sergipe está para liberar agora, Recife já liberou. Né? Então, vem vários estados fazendo isso para potencializar a casa própria. E eu conecto com a última coisa que eu estava pensando sobre a experiência do cliente. Como você falou, não pode ser um commodity, a gente tem que fazer a personalização automatizada. Tem que pensar o seguinte, quanto mais a gente tem que ser automatizado as coisas, inteligente, mas não pode deixar de ter a experiência do cliente, a personalização, porque a gente não pode esquecer disso, né? Somos seres humanos sempre, né? Perfeito. Então a gente bate muito nessa questão de experiência do cliente muito, Guilherme, porque muitas vezes a venda é feita, né? E quando a venda é feita, a gente esquece muitas vezes do nosso cliente, né? E era para ter puxado isso no início, eu me lembrei agora, todos os concorrentes, ou todas as pessoas que trabalham conosco, a gente fala muito de CRM. Mas quando a gente pergunta CRM efetivo, quando o Hipnobox saiu e vários outros concorrentes nossos, ele trabalhou na parte de lead vendas inicialmente, né? Desde o nosso dia, acho que foi o grande diferencial nosso, Guilherme, a gente trabalhou com CRM completo, por isso que a gente já lançou o 5.0. A gente tem a parte de pós-venda, atendimento, fantástico. assistência técnica, entrega de chave, vistoria, desde o primeiro dia, 13 anos atrás. Eu acho que essa jornada completa a gente mostrou que o seu cliente é a partir de assinar o contrato, não é antes. Muitas vezes era esquecido. Então o cara tem uma facilidade de pagar, o cara tem uma antecipação simples, o cara acompanha a obra de forma automatizada, o cara tem um problema de filtração, documentação, né? E entre outras dores que esse cliente tem de dificuldade de acesso, porque a Magazine, em um clique, ele consegue a informação. E muitas vezes ele está pagando faturas altíssimas e não consegue essa conexão com a incorporação. Né? Eu acho que é esse papel também de ter a experiência no centro do cliente, não no cliente, né? Que eu acho que são pontos fundamentais. Cara, mas obrigado novamente, né? Parabéns aí pela sua história, parabéns pela sua jornada, estamos à disposição. Vamos ter um evento nosso lá em Santa Catarina chamado Constru Summit, não sei se você já ouviu falar. Já. Ano passado foi em setembro, te convido, esse ano é nosso convidado, tá? Vai ser em junho, lá em Florianópolis. Ano passado foram quase 1.500 incorporadoras. Então, você que está nos assistindo, aproveita, as inscrições já estão abertas. Vai ser um puta evento. Esse ano, numa data diferente, vai ser em junho de 2000. Eu vou pedir o time para botar aqui o link, tanto do evento como do IDI, quem estiver nos assistindo. Então, pessoal, chegamos a mais um fim do podcast CV na Prática. Muito obrigado pela sua audiência. Hoje eu tive um bate-papo muito bacana com o Guilherme aí, que contou a história dele, desde lá dos primórdios, né? Que olha assim, a gente tá velho, né, Guilherme? Do nascimento do CRM, até como ele como conselheiro, e hoje a nova empreitada dele, o Crede Aluga, que vem conquistando o país inteiro aí, com mais de 700 imobiliárias, né? Então, cara, obrigado por trazer essa história. E você que está nos assistindo, clica lá no sininho, nos acompanha, compartilha, multiplica, para a gente ser ouvido aí, o nosso projeto ser continuado sempre, tá bom? Valeu! Show! Valeu, Guilherme! Tamo junto!